empreendedorismo, marketing e entretenimento diretamente do nosso canal aqui no YouTube. Hoje é a primeira vez, eu já vou apresentar a nossa super convidada, mas é a primeira vez que estamos num formato mais forte, assim, um formato diferente. Estamos com 3 pessoas hoje aqui na bancada, além da convidada. Márcio Escudeiro, seja muito bem-vindo. Davi Baia, nosso correspondente internacional diretamente do Velho Continente. E Andréia Tonotti, de Sampa, nossa super amiga de São Paulo, carioca, mas paulista e torcedora do Boca Juniors. Enfim, não, bingo, é Flamengo, tô brincando. Para com isso. Gente, é o seguinte, Davi, antes de apresentar a Marina, eu não esqueci agora, momento YouTube, por favor, Davi. A galera com certeza já deixou o like também, já está inscrito no canal, sem dúvida nenhuma. E em vez da gente ficar aqui conversando entre a gente, hoje tem tantos hosts nesse programa, né? A gente precisaria de um programa só para a gente bater um papo aqui entre a gente, mas eu estou curioso para saber da Marina, estou curioso aqui para conversar com ela. Então, âncora, mete bronca aí no nosso programa. Muito bem, muito bem. Bom, nossa convidada é a Marina Bernardes, uma pessoa muito bacana, que eu já estou há um tempão para falar com ela. É odonto, né, dentista e profissional da área de marketing, personal branding. E detalhe, gente, vou contar um segredinho, foi minha aluna na faculdade, aluna boa, viu? Não é aluna daquelas que ficava dando balão, não. É CDF, muito boa. Então, assim, muito bacana ter aqui você com a gente. Entendeu? Muito legal poder ver o seu trabalho, que inclusive me chamou minha atenção. Ela tem um trabalho muito bacana no Instagram dela. Por favor, editor, Instagram dela aqui na telinha para todo mundo. O trabalho é muito legal e é bacana poder receber você aqui, Maria. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Sandro. Olha, é um grande prazer, né? Recebi o seu convite assim com muito orgulho. Você é uma grande referência para mim, né? Um professor é sempre uma referência para gente. E você foi um professor muito querido, né, na faculdade e se tornou realmente uma referência aí para a vida mesmo, profissional. Então, é muito bom estar aqui com você e com vocês também. Tudo bem, seja muito bem-vinda, Marina. Olha, isso não foi combinado, tá? Só para antes de vocês começarem a me zoar. Porque a bancada aqui é fogo, Marina. Você vai ver no decorrer do programa. Entendeu? O pessoal começa a me zoar. Nada combinado. Nada combinado. E detalhe, a barba tá preta mesmo, tá? Antes de começar também. Esse assunto vai acabar surgindo. Uma hora ou outra. Já falo, já assumo logo, não tem problema. A barba tá escura, daqui a pouco volta a ficar meio grisalhinha, tudo bem, não tem problema não. Vamos lá, gente, olha só. Apostou errado, Sandro, foi isso? Pagando dívida de aposta. Acontece, não funciona a vida. Eu fiquei solteiro, aí resolvi dar uma remoçada na parada, resolvi dar uma mudança de visual, enfim. Gente, para de querer saber da minha vida, vamos começar. Temos uma especialista aqui nisso, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho com mais detalhes. Muito bem. Bom, vamos lá, gente, o assunto em voga hoje... O âncora tá meio ursão, assim, hoje, né, apresentando, assim. Né? O respeito com o âncora acabou nesse negócio. Infelizmente, né? Tá todo mundo meio que na história do Gabigol agora. Isso é um momento audiência, a gente vai falar sobre isso. Gente, olha só, o assunto em voga é personal branding. Personal branding, né, antigamente falava marketing pessoal, né, a sua gestão de marca, né, que você, pessoa física, é uma marca. Isso é muito legal a gente desenrolar esse assunto. E eu sei que a Andréia curte pra caramba, que a Andréia foi uma das primeiras a falar, eu quero participar, estou dentro e tal, não sei o quê. Então, Andréia, eu vou deixar você, ladies first, você começar aqui essa batinada de perguntas aqui com a minha amiga Marina Bernardes. Não, muito legal, Marina. Eu fiquei muito empolgada mesmo, porque eu acho que é fundamental, né, você cuidar da sua própria imagem, seja profissional ou seja com coisas que você gosta de fazer. E eu tenho assim já uma pergunta assim meio talvez complicada para você me ajudar a entender um pouco do seu trabalho. Como que faz se uma pessoa tem não uma carreira linear, né? Vamos supor, ela está ali fazendo uma profissão, vamos supor, você, odonto, personal
Ou então, sei lá, professora. Então, assim, quando você agrega durante o seu período, né, de profissão, de ocupação, na sua época produtiva da vida, quando você tem coisas muito diferentes que você acaba fazendo, como você resume isso, né, numa postagem, num LinkedIn? Como é que você resume isso de uma maneira... É uma dúvida que eu sempre tive, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito eclética e eu sempre tive essa dificuldade. Sim. Então, eu não sei muito como é que eu posso me posicionar, que eu gosto de ser apresentadora, mas eu sou publicitária, mas ao mesmo tempo eu gosto do mercado sênior, e eu acho que isso confunde Sim. muito quem quer me conhecer vendo uma página de LinkedIn, por exemplo, sabe? Uhum, uhum. Então, Andréia, é assim, na verdade, vamos lá. A nossa marca pessoal, ela existe desde que a gente começa a ter uma interação com outras pessoas, né? Então, certamente, quando eu fui aluna do Sandro lá, não vou falar o ano não, tá, Ah, Sandro? recente, Ai, foi eu gosto. recente, foi recente. Pula essa parte, Foi não logo entrega. ali. Logo ali. E Ah. quando eu fui aluna dele, aí olha o que ele já falou de mim, só para a gente introduzir o conceito aí, mais ou menos. Uhum. Ele falou assim: a Marina, ela era uma aluna de ficava na frente, ela não era no fundão, não. Isso já foi uma impressão que ele teve minha. Isso já começa a fazer parte da percepção que ele tem sobre mim e começa a criar aí uma reputação, né? Talvez se eu fosse aluna do fundão, lá, aquela que não queria nada, talvez ele nem fosse se interessar por olhar meu Instagram e talvez ele não se interessasse pelo que eu estava falando, porque eu não estaria aqui. Entende? Então a gente começa a criar a nossa marca sem saber, na verdade, né? E a questão de você ter múltiplas tarefas, vamos dizer assim, isso é o que te diferencia, na verdade, né? Então, assim, eu sou uma pessoa, eu acho que isso deve ser falado e deve ser compartilhado, porque é isso que vai te diferenciar. Então, como você falou, como é que você é dentista e você também fez uma faculdade de marketing, e aí eu entrei, fui entrando de cabeça, fiz MBA em marketing digital, depois, agora eu estou fazendo mestrado, e os meus colegas dentistas, isso pode ser muito confuso, mas eu sou a dentista que sou especialista em marketing digital. E eu acho que o legal é você saber se posicionar assumindo todas essas suas faces, porque na verdade é isso que vai te diferenciar. Então, você é jornalista, né? Então, você é uma jornalista que também é apresentadora e também tem outros pontos dentro da sua profissão que você exerce, e isso te diferencia do jornalista que só escreve, o jornalista que só... Então, eu acho que a gente precisa sair um pouco da caixa e tirar um pouco os rótulos que a gente está acostumado a ter que ter e aproveitar toda essa nossa bagagem que a gente só consegue com o tempo, né, com a vida, com a experiência, e usar ela em favor, né, ao nosso favor. Então, eu acho que a estratégia é essa, é você pegar tudo e conseguir fazer disso uma coisa única, é a sua unicidade, só você é assim, mas ninguém. Isso é o que vai te fazer diferente. Acho que é Muito tipo bem. contar uma história, né? Talvez, assim. Acho que por isso. É isso aí. Eu até E questiono que o aí, LinkedIn tinha que mudar, não é assim que empresas você passou, e sim qual é a sua história, né? Eu acho que uma coisa seria mais Boa, sim, adequada. boa. Pô, muito bem, vamos lá sim. para o velho continente com o nosso correspondente de camisa quadriculada, Davi. Conta aí, contigo agora. Eu achei interessante isso que a Andrea falou, porque realmente existe uma construção do LinkedIn que é um crescimento linear, né? Então você é um estagiário, aí você vai para trainee, aí você ocupa aquelas primeiras funções, você vira um diretor, e aí você vai A, B, C, D, E, né? E aí, quando você vê, pô, às vezes na nossa vida não é, às vezes a gente está no A, depois a gente foi para o Y, e a gente teve que voltar 10 casas, avançar duas e é meio que um zigue-zague, né? E aí quando você começa a falar, tá, mas eu sou o quê? Eu sou um diploma? Mas eu já não sou mais aquele diploma, já quis mudar de diploma. E o que eu vou fazer então? Tem que esconder, tem que encaixar isso numa história, mas como é que essa história ela fica vendável, né? Como é que essa história ela fica carismática?
Então, acho que aí a questão do um branding, acho que ajuda a gente a perceber isso, né? Porque, cara, a gente está mudando muito, assim, aquela percepção que, não, vamos sair da faculdade, entrar numa empresa e passar 35 anos nela e isso ser o sucesso, cara, mudou. Não sei se a empresa vai existir daqui a 35 anos, sabe? Então, eu não sei se eu vou querer a mesma coisa que eu quero hoje daqui a 2 anos. Então, eu acho que o branding também ajuda a gente tirar isso, encarar essas mudanças de uma forma mais leve, né? Por que você não pode ser apresentadora, empresária, e outras coisas mais que você quer fazer? Acho que o branding ele ajuda a contar melhor essa história assim. Marina, o que a Andréia está te falando não é só o que a Andréia está te falando. Acho que deve ter muita gente batendo na tua porta assim, ou estou enganado, que isso é uma onda que está acontecendo? Eu acho que isso é uma onda, eu acho que isso faz muito parte dessa geração nova, né, que tá chegando, que está no mercado, na verdade, hoje, aí. São pessoas inquietas, né? Estão lá, estão cá, daqui a pouco tá no emprego, depois sai, abre, empreende, volta. Então, eu acho que isso faz muito parte dessa geração. Eu trabalho muito com... Isso é até uma coisa muito interessante, né? A gente pode até debater isso aqui, porque eu trabalho muito com pessoas, com serviço, né? Então, é diferente do que muitos falam do personal branding para a parte corporativa, né, para a pessoa poder se posicionar dentro da empresa. Eu falo muito do branding para dentista, médico, autônomos. São pessoas que não têm chefe, eles são seus próprios chefes e, na verdade, eles precisam ter uma postura, um posicionamento em relação aos seus pacientes, né? Que vão escolher ele, né? Ou clientes, enfim, se for alguém autônomo de outra profissão. Então, olha que interessante, né? Como é que a vivência nossa dentro de uma profissão, ela traz umas percepções diferentes. O público, os profissionais da área médica não usam muito o LinkedIn. Não tem esse costume de usar o LinkedIn. Então, assim, raramente, eu acho que uma vez só uma pessoa, e não era da área médica, veio falar comigo sobre o LinkedIn. Então, não é um lugar que eu me preocupo muito, porque eles não estão, porque eles são seus próprios chefes, ninguém vai contratar eles. Né? E o LinkedIn ali é você tá se colocando para o mercado, né? E eles não precisam muito se colocar para o mercado, eles têm que ir fazendo o deles e atraindo os pacientes. Então, eles precisam se posicionar. E paciente não vai no LinkedIn procurar. Vocês vão no LinkedIn procurar médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo? Ninguém vai. O público, né, os pacientes, eles procuram no Google, eles procuram no Instagram. Instagram virou um portfólio para serviço, né? Então, é muito interessante isso. Então, assim, só fazendo o link aqui com a questão do LinkedIn, né, é que esse outro tipo de profissional, eles não estão ali. E voltando à pergunta da geração, e como eu trabalho muito com essa parte do serviço, eu acabo não tendo esse questionamento dentro do mercado corporativo. Mas eu conheço, principalmente dentro da odontologia, muitos dentistas que empreenderam, né, que foram fazer outras coisas, que abriram empresas de outros segmentos. Isso acontece. Isso como a Andréia falou, isso é importante ser contado dentro de uma história. Eu fico imaginando que no LinkedIn, né, a gente pode escrever ali artigos. Então, de repente, uma estratégia, não sei, pode ser que funcione, pode ser que não funcione, você escreveu um artigo, mas um storytelling mesmo sobre a sua história, sabe? Fazendo um link com o que você faz. Isso seria talvez uma estratégia legal para você mostrar que, olha, isso aqui, esse ponto, tem esse ponto, tem esse ponto que eu fui, eu fiz a faculdade e tal, mas a minha história é essa. Né? Então, de repente, é uma estratégia que eu não sei se funcionaria, não estou muito ali dentro, mas eu acho que contar a sua história é uma forma de você é sempre uma boa opção. conseguir sintetizar, né? Ô, Márcio,
só pegando o gancho dela, porque eu sei que você vai Claro. falar isso, antes que você roube a pergunta, porque você é um ladrão de perguntas, danado aqui no M. Mas eu já estou me adiantando, porque na última entrevista tu já roubou minha pergunta. Eu tive um bate-papo com o Márcio, agora foi ontem ou anteontem, que a gente estava falando sobre nichar mercado. A Marina tem lugar de fala quando ela nicha, que ela trabalha mais com o pessoal de área de saúde, principalmente dentista, porque ela é dentista. Então, eu acho que até é bem justificável. Né? Foi natural. Exatamente, foi natural. Ela já está no meio, ela já está entre, né, seus pares. E aí eu estava falando para o Márcio que, no caso de uma agência, muitas vezes você nichar não é uma boa opção, porque você acaba deixando de atender quem você poderia, né, atender, e o mercado fica mais aberto, o leque fica mais aberto. Sim. Mas, assim, você é completamente compreensível. A gente discutiu isso. Eu não sei se era isso que você ia falar, o Márcio Escudeiro. Mas, Não, assim... Eu ia polemizar o negócio aqui, sabe? Porque eu sou desses, né? Então tá bom. O negócio está muito calmo, eu jogo uma gasolina, risco um poste e saio correndo. Eu estou aqui para fazer isso. Vamos lá. Polemize, vamos lá. Não, a pergunta era em cima do que a Marina estava respondendo, e quando ela disse que o personal branding começa em qualquer contato, né, com as pessoas. Então, ela estava na faculdade, já sentava na frente, aquela história toda, e já tinha ali uma construção, mesmo que às vezes involuntária, né, de uma imagem. Isso. E a gente está falando aí no ambiente social, você está numa universidade com outros alunos, né? O ambiente social hoje em dia, ele se estendeu de uma tal maneira com as redes sociais, que assim, o contato é quase que diário, né? Nem todo mundo tem esse perfil, obviamente, mas quem tem esse perfil de postar sempre, de estar ali mostrando ou o seu trabalho ou o seu dia a dia, está muito mais exposto, né, a essa percepção do outro, né? Como é que o cara te enxerga, como é que ele entende você. E pode entender da forma dele, não necessariamente ele vai... Márcio, posso só falar uma coisa? O que me incomoda não é você se expor, porque se você souber se expor, e existe técnica, a Marina sabe disso, tudo bem. O problema não é isso. O problema que me incomoda é que as pessoas confundem, por exemplo, rede social, o Instagram, como diário. Aí mostra o café da manhã, mostra o almoço, mostra o vlog, treino, né? mostra o jantar, mostra a porra quase toda. que um vlog. Porra, bicho, aí é chato pra cacete, entendeu? É isso. E a pergunta que eu ia fazer é justamente em cima disso, né? Existiu uma premissa lá atrás, que é aquela história do falem mal, mas falem de mim. Mas falem de mim. Né? Hoje isso existe ainda, Marina? Isso ainda é uma realidade? Ou essa história mudou completamente e o falem mal já não ajuda, já é um troço que é ruim, prejudica? Como é que você enxerga essa historinha do falem mal, mas falem de mim? Porque muita gente usa isso, tá? Tem gente que gosta do hater. Tem gente que gosta do cara que o cara fica animado. Tem gente que força cancelamento, cara. Força cancelamento. Exatamente. Como é que funciona, na tua visão, essa história? Então, eu acho que assim, quando a gente trabalha o personal branding, a gente está fazendo uma construção, né? A gente está fazendo uma construção positiva, porque a gente quer um resultado positivo. Então, eu não acredito no falem mal, mas falem de mim. Eu acho que tem pessoas porque assim, quando a gente se posiciona em relação a determinados assuntos, a gente acaba sendo, dependendo do temperamento daquela pessoa, ela acaba sendo interpretada de uma forma diferente por um grupo que concorda com ela e por um grupo que não concorda com ela. E aí ela cria uma polêmica e pessoas vão falar mal. E eu acho que talvez o falem mal, mas falem de mim nesse caso, seria eu vou falar o que eu penso, eu vou me posicionar aqui sobre esse assunto, e quem não estiver concordando comigo tem o seu direito de ter sua própria opinião, mas eu vou me posicionar aqui porque é assim que eu penso. Agora, você falar um monte de besteira e ficar fazendo, né, só para chamar atenção, só para criar polêmica. Pois é, aí eu acho que isso aí não é uma estratégia positiva, porque, na verdade, a gente quer ter uma marca pessoal positiva. E a partir do momento que você começa a fazer um monte de besteira, sua marca pessoal, ela vai estar atrelado, ligado a um sentimento, a uma emoção negativa, que não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, a intenção é que seja o mais positivo possível, mesmo dentro do seu posicionamento
mesmo quando você tem que se posicionar, às vezes, em relação a algum assunto que seja mais polêmico, mas que você faça de uma forma estratégica, que aquilo não te queime, né? Que você não seja... que Porque o essa contra geração não que a gente seja está maior que o falando, pró, vamos dizer assim. sim, essa geração que a gente está falando tem essas características todas que nós já citamos aqui, né, de não se prender muito a determinadas condutas ou, É, sei lá, a determinados pensamentos que o cara pode achar antigo. Por exemplo, essa coisa de carreira é um negócio meio que ultrapassado, mas além disso tudo, essa galera ainda tem essa história do cancelamento, né? De fazer campanha mesmo, se o cara não gostou de alguma coisa, não, vamos detonar esse camarada, vamos jogar ele para escanteio e vão acabar com a imagem dele, né? Inclusive é. falando com marcas, né? Tem gente que vive da imagem, cobrando as marcas ali um posicionamento em relação a determinada situação. Ficou muito perigoso essa história do falem mal, mas falem de mim, né? Ficou muito Verdade, perigoso. verdade. Ô, Marina, eu tenho uma dúvida técnica E depois quando para o tirar com assunto é você. política, também, desculpa, André, mas quando o Imagina, assunto que é é isso? política, fica a polarização, né, que a gente está passando, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares, eu acho um pouco tenso, porque às vezes uma marca apoia determinado candidato X, aí muda, o vento muda, o Y é eleito, e aí você acaba. Eu estou falando de marca, tá, gente? Aí acaba que Uhum. você, em vez de agradar a todo mundo, você agrada a metade da Verdade. galera, entendeu? Se Sim. você pode Mas, agradar mas, todo mundo, mas até isso pode ser estratégico, porque como sim, política, por exemplo, é um assunto que engaja, então em vez de verdade. você ter 100% de um morno, você tem 50% de um Do quente. fervendo Essa aí. história do engajamento Uhum. que eu estava falando, É, porque tem gente que vive disso, cara. Tem É. gente que vive de falar Vive bobagem, disso. de instigar ali a- o debate acalorado por conta do engajamento. E o engajamento gera tráfego, né? Gera um É, tráfego absurdo. Sim, sim. verdade. E eu acho também que você pode se posicionar sem precisar brigar. Boa, Quem quiser que brigue com boa, você, mas você não boa. precisa entrar num embate. Você se posiciona de uma forma elegante, que eu acho que tem que ser sempre, né? Se você quer uma imagem positiva, você tem o direito, sabe? O posicionamento em relação à sua decisão política, à sua escolha, à sua religião, isso aí são questões que geram cancelamentos, né? Boa. Mas também te posicionam dentro da sua marca, de quem você é. É. E é importante isso. Mas você pode fazer isso de uma forma elegante, sem estar brigando, simplesmente você Sem estar fala brigando, sobre o que você acredita. sem estar brigando, Você Exatamente. fala sobre o que você acredita. eu E aí, se aconselho, vier alguém. aconselho a não entrar no benchmarking Twitter. agora. Não entra no Twitter, porque o Twitter é Mas nervosinho. Ah, não, Twitter tem é alguém que guerra. consegue não Twitter, brigar? quem tá Tem, tem, lá, tem não, quem alguém tá que lá está que é no guerra. palco. Quem tá lá. Que é guerra. Fala, Davi, o que foi? Não, tem alguém que está no palco hoje principal assim da discussão política que consegue não brigar, que consegue simplesmente ser Impossível, elegante. impossível. É Não verdade. brigar na política Não. nossa, é difícil. Complicado. Ô, Complicado. Marina, É, você lida muito com o mercado médico, que você comentou, né? E sim. eu sei, assim, que para essa exposição digital para profissionais do mercado médico, existem digitalmente policies. Você não pode Verdade, extrapolar, né? verdade. Como que você Sim, faz como você dribla isso nesse sentido? Porque eu sim. vejo muita dermatologista, muito dentista que faz botox, que eles querem, assim, às Uhum. vezes, prestar um Antes e serviço, falar de alguma depois, tem coisa. o antes e depois, E não pode, Aham. parece que é complicado. proibido, né? É. Então, assim, Pelo CRM. como é que é? Você tem uma técnica, tipo Érico Rocha, como é que funciona, assim, a sua metodologia? Um método, Marina Bernardes. Ah! Não, o que que a gente faz? O que a gente faz é assim, na verdade, cada conselho tem sua regra, né? Então, por exemplo, o conselho de medicina, ele não permite que você exponha o paciente, ele não permite que você coloque casos antes e depois, tá? Então, ele é bem mais restrito. O conselho de odontologia, ele permite casos antes e depois, então você pode postar que você não vai ser, se bater uma fiscalização ali no seu Instagram, né, não vai ter problema. Eles só exigem que você coloque o seu CRO para você se identificar quem é.
Mas a gente Só é consegue muito feio, né, Marina? Eu trabalhar. acho horrível esse Eu também. depois Eu também com acho. aquele dente todo Aquela boca, destruído. meu irmão, aquele negócio Nossa Senhora, horroroso. aquilo é Aquilo horroroso. é muito feio. Nossa Senhora. Dependendo do problema, é muito feio. Às vezes nem eu. Tem gente que posta cirurgia, e eu faço, Nossa. Meu fico, Deus. e eu sou da área. Eu fico É. imaginando o leigo, olhando aquele Nossa, é troço cheio de horrível, sangue. Marina. O antes, então, É, dependendo da situação, Não, dá-se antes é divulga. terrível. Nossa A Senhora. gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes determinados posts eles acabam fazendo a pessoa sair, ela não continua ali, porque aquilo causa uma rejeição, né? É. Por conta disso aí Dá mesmo. medo, cara, dá medo. Eu É. fico com medo. Dá. Tá louco. Mas te respondendo, Andréia, assim, existem outras formas da gente mostrar a credibilidade daquele médico, daquele dentista. Então, assim, vídeos falando, né, sobre determinados assuntos, depoimentos de pacientes, resultados até, né? Você pode mostrar sem mostrar o antes e depois. No dentista, a gente pode fazer o antes e depois, com cuidado, para não ter essa reação do não quero ver, né? Então, existem estratégias que a gente pode usar para gerar essa credibilidade para o médico, sem ser somente o resultado, né? Porque realmente existe uma limitação muito grande aí dos conselhos. Então a gente tem que saber mexer, mas dá para trabalhar bem assim com eles, principalmente quando a gente começa a trabalhar na marca pessoal, porque aí a gente sai um pouco do consultório, a gente sai um pouco dessa coisa quadrada ali, né, entre quatro paredes. É legal que você já sabe. E falhou o áudio. Fiquei Falhou, sem áudio da Falhou. Tá Andréia. mudo aí. Falhou. Você falou, é legal que você já sabe o áudio. Foi? Voltou o áudio? Vamos ver? Tá, de vez em Voltou. quando. Voltou? Voltou. Acho que é o meu computador. Não, tudo bem, acontece. É o velho problema entre a cadeira e o computador. Ai, saco, Tá dando bizil aqui. Mas vamos lá, gente, olha só. Cadê? Não, ainda não estamos no momento da audiência, estamos perto, mas é isso aí, cara, que vocês estão falando. A imagem, a área de saúde tem muito isso. Às vezes a imagem, para quem não é, ela choca. Pô, o cara está numa cirurgia, a gente entende que o médico adora aquilo ali, né, e tal, ele acha fantástico, mas para o leigo é uma coisa muito complicada, porque, sei lá, dá uma aversão mesmo. A gente não está acostumado a ver o cara abrir uma barriga e o cara tira a foto, uma operação na boca, que às vezes o dente da pessoa está nojento. Tudo bem que a gente entende que vai mostrar depois, mas está um negócio nojento. E aí você vê aquilo, dá um negócio esquisito, né? Mas o médico adora isso, né? O pessoal da área Mas de saúde aí adora. é aquele negócio, né? A cabeça do médico, ele acha que está conversando com outros médicos. É, Mas a maioria que tá ali não é médico, cara. Exatamente. E o que eu vejo muito, né, dentro dessa área médica, né, o médico, dentista, a área médica de uma forma geral, tá? Que o nível de consciência deles para a importância do marketing, para a importância de mostrar o seu trabalho e de mostrar e para entender que eles são a própria marca deles, eles são. O paciente tem que desejar ir até ele. Por que o paciente vai para ele e não vai para o vizinho? Isso. Por quê? Isso que vai diferenciar é a marca dele, né? Como ele posiciona a marca dele. E o nível de consciência deles em relação a isso é muito baixo. Muito baixo. Eles querem entrar no consultório, fazer o que eles sabem fazer, trabalhar, atender, ir para fechar, ir para casa e acabou o trabalho. E não é assim, sabe? O trabalho não acaba aí. O marketing existe, só que na faculdade, as faculdades de odontologia, de medicina, de psicologia, enfim, não tem isso. A gente não tem aula de marketing, a gente não tem aula de administração, é um absurdo. A pessoa sai dali técnica, entra no consultório e fala, e agora? Agora, cadê o paciente? Como é que eu faço? Esse ponto, Marina, que você levantou é legal porque eu tenho uma balança entre o que o Sandro disse e o que você está falando agora. O que o Sandro disse foi que existe uma superexposição. Tem gente que usa as redes sociais como um blog, né? Fica ali falando como diário, meu querido diário. E tem esse outro lado que o cara não quer se expor, que ele quer fazer o trabalho dele e só, entendeu? Fazer um bom trabalho. Como é que se encontra aí esse equilíbrio, né? Porque para trabalhar o branding, o cara tem que ter alguma exposição, porque senão ninguém vai identificar o que ele está fazendo, claro. não vai ter
ali um Claro. entendimento, né, exatamente da qualidade daquele profissional. Mas também, se o Sim. cara ficar super exposto, pode atrair um monte de gente que não gosta de determinado assunto e também criar um outro problema. Uhum. Como é que você Sim. equaliza essa história? O que você recomenda para criar ali uma balança que realmente seja algo bem equilibrado? Então, assim, o que a gente começa pensando, né? A gente está ali naquele, vamos falar Instagram, tá? Então a gente está ali naquela página do Hum. Instagram para trabalhar aquela pessoa como profissional, tá? O primeiro ponto é esse. Então ele é um profissional, mas a gente não pode esquecer que ele também é uma pessoa. E é a pessoa que vai conectar, aquele velha frase que todos vocês devem conhecer: pessoas conectam-se com pessoas, né? Então a gente não pode esquecer o lado pessoa desse profissional. Então a gente começa sempre com o propósito. Qual é o propósito? Qual é o seu propósito na sua profissão, na sua vida? Qual que é o seu propósito? Então ele vai ter lá o propósito dele. A partir do propósito dele, a gente já tem uma partida para a gente começar a trabalhar aquela marca. Agora aqui a gente começa a falar pessoa como marca, tá? Temos o propósito. Aí a gente vai, é igual mesmo no branding, que vai, só que o branding a gente cria, a empresa ela cria o propósito dela, os valores, né? Tudo aquilo é criado. No personal branding, aquilo é resgatado de dentro, é o autoconhecimento. Então, no personal branding é importante esse processo do autoconhecimento. Ali ele vai descobrir qual é o propósito dele, quais são os valores dele, qual é o objetivo dele com tudo aquilo que está acontecendo, aonde ele quer chegar, as metas que ele vai ter que alcançar até chegar ali. E aí a gente vai criar estratégias aonde essa vida pessoal dele vai ser definida através dos valores, através dos hábitos positivos que ele tem. Então, se é o cara que foi sábado à noite, ficou solteiro, pintou a barba, pegou aquele Peraí, barbão tá ficando bonitão, pessoal essa agora aí. Tá ficando pessoal. foi pra Trabalha mais esse night. exemplo aí, Marina. Trabalha mais Isso é Não, esse bom. exemplo eu não tô especificamente. achando muito bom, mas Essa você vai persona chegar aí, nisso, vamos vai lá. Foi pra night, bebeu todas. Uhul! Essa parte ele vai mostrar? Não, essa parte ele não vai mostrar. Essa parte vai ficar quietinha. Não vai entrar no Instagram, nem nos Ouviu, stories. Gabigol? Tá ouvindo, Eu não sei Gabigol? com o que ela está se referindo, eu estou só escutando. Agora, a questão toda, enfim, outras questões, outros valores, aquilo vai ser explorado, porque é aquilo que vai conectar, aquilo que vai fazer as pessoas olharem e falarem: nossa, eu realmente me conectei aqui, olha, ele faz isso, ai que legal, eu acho isso também, E eu qual é a concordo com dificuldade, isso. Marina, de você extrair isso desse profissional que quer fazer ali a medicina, né? Que está ali para trabalhar determinado problema de um paciente, que não está preocupado com marketing, não teve acesso nenhum a isso na universidade. Como é que você consegue extrair tudo isso que você está falando de um cara que não tem visão nenhuma dessa história? Não, o que eu faço? Eu mostro para ele que ele é uma marca. Em primeiro lugar, ele é uma marca. Então, as pessoas têm que desejar ir até ele. É aquilo que eu já falei aqui. Isso é a primeira coisa que tem que ficar muito clara na cabeça dele, né? O nome dele, eu gosto muito de usar essa frase: o seu nome é o seu maior ativo. A gente pode ter. Eu fui dentista durante anos, muitos anos, e eu troquei a minha carreira. Agora eu trabalho com marketing, eu trabalho com personal branding, eu dou mentoria, eu tenho uma agência. Mas o meu nome, Marina Bernardes, é o que traz a minha reputação. Então, o meu nome é minha marca, independente da carreira, do momento aonde eu tiver, ok? Então, o que eu mostro para ele é que o que ele é a própria marca dele. A partir do momento que ele entende isso, que ele é a própria marca dele, a gente precisa trabalhar essa marca. E aí eu vou mostrando como que a gente vai chegar na base para a gente poder fazer um bom trabalho. E a base está dentro dele. Então, ele vai precisar passar por um processo de autoconhecimento, muito. Ele tem que me dizer qual é o propósito. Eu não posso dizer qual é o propósito dele. Eu não posso dizer quais são os valores dele.
Ele que tem que me dizer. Então, eu tenho um processo que eu passo, né, com essas pessoas que se interessam, fazem a mentoria, que é um processo de autoconhecimento, onde eles vão interiorizando e saem da mentoria com essa estrutura já pronta para a gente poder começar, a partir daí, a trabalhar a imagem. Porque eu estudei muito Oi? É um processo de dentro para fora, né? É um processo de dentro para fora. E depois que você descobre tudo isso do propósito, você tem a sua imagem pessoal, que é o que você vê. O que está dentro você não vê, né? Só você sabe. Mas o resto que você. O corte do seu cabelo, o brinco que você usa, a forma como você gesticula, isso faz parte da sua marca pessoal também. É a sua imagem pessoal. E depois tem o seu posicionamento de marca. Como é que você pega isso tudo que está dentro, mais o que você colocou para fora e agora você posiciona ela? Como é que você posiciona isso tudo? Essas outras duas partes? Faz como? Né, para que as pessoas te vejam. Então, assim, é um processo. Também, né? Como é que você quer ser visto? E você tem que ser visto da forma certa. Você tem que ser visto como você é e não como o outro acha que você é. Porque o outro está sempre julgando, o outro está sempre criando, não é julgando, tá? Criando impressões. Também julga. Mas o outro cria impressões. Por exemplo, quando eu entrei, o Zoom abriu. Uou! Eu já conheço Vai falar da minha barba de novo. Eu não conheço vocês. Certamente vocês tiveram alguma impressão minha que eu não sei qual foi, mas vocês tiveram. Vocês olharam para mim e vocês tiveram alguma impressão. Ah, ela é sorridente, ela é simpática, nossa, ela é antipática. Primeiro, olha, o nosso cérebro, o homem, né, a pessoa, ela leva 7 segundos para criar uma impressão sobre a outra e 4 minutos para solidificar aquela impressão. Então, é muito rápido. Então, a nossa linguagem não verbal, às vezes, é muito mais importante do que o que a gente fala. Marina, eu tenho uma história que o homem é mais visual e a mulher é um pouco mais... me fugiu a palavra agora, mas que o homem é mais sensorial. Rápido. Sensorial, exatamente. O homem é mais visual, ele vai mais na imagem e a mulher vai mais num todo, digamos assim. Não à toa, vocês são bem mais inteligentes do que nós. Mas não tem essa história dessa sacada do homem ser muito visual? Olha, eu talvez na sedução. Não, sim. Sei. Não conheço, talvez na sedução. Eu acho que o homem ele é mais visual quando ele quer escolher, né? E a mulher, eu acho que ela escolhe depois que ela vê o que tem dentro, talvez, conhece, né? Boa. Que conhece. Boa. Eu acho que na sedução, olha, eu nunca parei para pensar sobre isso dentro da questão da marca, tá? Da marca, Vou até anotar aqui para procurar. Isso me veio na ideia e você falou uma coisa. Veio na mente agora aqui. Você falou uma coisa seguinte: quando eu entrei aqui, vocês tiveram uma primeira impressão. Eu queria saber, você, quando entrou aqui, qual a primeira impressão que você teve da camisa quadriculada do Davi? Porque na última entrevista rolou uma impressão. É verdade. Não é não? É verdade. Olha, comentários, então eu vou falar, Davi. Não precisa entrar na onda deles, não, Maria. Não, Davi, olha, eles não entendem, isso é personal branding, não é que fica repetindo aleatoriamente, não. É branding isso. Davi, olha só, quando a gente estuda a marca pessoal, existe uma ferramenta que é muito legal, muito interessante, que são os arquétipos. E não sei se vocês já conhecem arquétipos, provavelmente. E quando a gente traz os arquétipos para a marca pessoal, quando a gente está trabalhando com branding, né, que a gente está trabalhando com as empresas, as empresas têm um arquétipo, né? Então a gente olha lá, Jeep, o arquétipo é explorador. Então eles fazem para contactar, né, conectar com o explorador. Como nós somos pessoas e pessoas são complexas, a gente não pode ter um arquétipo. Então nós temos 3 arquétipos, tá? E os nossos arquétipos, desses 3, existe sempre um que é predominante.
E é muito interessante, porque depois que você conhece os arquétipos, você começa a olhar para as pessoas e começa a ver, é arquétipo e tal. Nossa, Então, tudo isso para justificar uma camisa quadriculada. É um negócio o complicado. que eu vou te dizer profundo. é que você está É. super em sintonia com o seu arquétipo. Que Aí, eu vou dizer, eu vou ousar, Ah. porque eu não posso dizer, mas eu posso sugerir, talvez, tentar adivinhar, que você tem o arquétipo do sábio. Porque Ó. você tá aí, olha, livros atrás de você, Opa, eu também. óculos, ó. uma camisa bonita quadriculada, social. Então você está totalmente dentro do arquétipo do sábio. Então eu olho para você, eu vejo o arquétipo do sábio. O cabelo Então tá também tudo compõe bem. essa. Vocês parem de implicar com o Davi, porque a camisa dele tá boa. Vão tentar me derrubar, mas a Tá Marina, tamo junto, Marina. coerente. Pronto. Salvo pela entrevistada. Então, pronto. Exatamente. Mas Muito olha bom. só, deixa eu sei que o âncora queria me derrubar, mas eu Não, vou aproveitar aí do que ele falou, que realmente é interessante, porque se funciona para sedução, funciona também para venda. Essa Sim, questão do sim. homem ser mais visual e da mulher ser mais sensorial, porque assim, se você pegar assim de teoria de evolução, o homem isso tem uma explicação, porque assim, o homem, como ele pode reproduzir, quantos filhos um homem pode ter durante o ano? Ele pode ter diferentes parceiras, ele pode ter diferentes filhos, então o filtro do homem é muito visual mesmo, que é muito básico, sabe? Sim. É aquela primeira impressão basiquinha mesmo. A mulher, quantas vezes durante o ano ela pode engravidar? Cara, vai engravidar. Então, assim, ela precisa escolher. Então, ela não pode ficar encantada com uma imagem bonita. Ela tem que falar, pô, quais são as intenções dele? O que ele quer da vida? Será que ele quer a mesma coisa do que eu? Então, assim, ela tá fazendo 30 perguntas e o homem tá olhando, pô, bonita ou feia, sabe? Tá ali, ó. Ela tá escolhendo o gen. Lado esquerdo, lado direito. O gen, exatamente. Boa. E eu acho até que a mulher, ela olha o homem bonito, ela olha, fala bonito, mas quando ela conversa, as primeiras 3 palavras, o cara não tem cérebro, a mulher já não importa se ele é bonito. Tchau, beijo, não queremos, não trabalhamos com sem cérebros. Né? Mais ou menos assim. Mas isso numa campanha de marketing do sábio ou de tá branding... bom nessa história, né? Assim, tá não bem entendi. nessa história. Que é? O arquétipo do sábio tá bem nessa história. Tá ótimo, né? pô. O sábio é bom. O sábio tá tendo vantagem. Tá tendo vantagem. Largou na frente. Mas isso dentro de uma construção de brand, né? Quem que é o seu público? O seu público ele é masculino, então assim, por mais que seja um homem, pô, cara, precisa ter uma mais apelativo visualmente. Visualmente, sim, faz todo sentido. Você precisa dar alguma volta e encontrar algum outro caminho. Dentro do branding também tem. Se tem na sedução, cara, isso está no nosso DNA. Verdade. Isso aí, né? Tá aí, tá na percepção, E branding é percepção, né? Emoção total, faz totalmente parte. Então, concordo, Sandro. Eu vou até tentar procurar achar um artigo que fale sobre isso. Eu vou achar. Boa. E aí eu mostro para vocês, eu mando para vocês. Muito bem. Gente, a gente tem que entrar no nosso momento audiência, que é aquele momento onde a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você aí do outro lado da telinha. E o momento audiência hoje está hype. Então, o hype está tenso, a galera está tensa, gente. Mas tem coisinhas fofas também. Tem coisas bem legais. Vamos lá. Gente, olha só, Marina, esse momento é um momento que não necessariamente a gente precisa comentar. Às vezes a gente comenta, às vezes não. Você fica à vontade se você quiser comentar. Todo mundo aqui fica à vontade, porque, enfim, tem coisas que às vezes eu até prefiro que não comente para não derrubar o canal. Tem coisas meio tensas, mas assim, vamos lá, gente. Começando com a Andréia, charada Andréia aqui, ó. Minha maior conquista esse ano, até agora, foi não ter enlouquecido. Oportunidades não faltaram. Porra, somos dois. A Rafaela, ela manda aqui bem interessante isso aqui. Eu apurei e é verdade, tá na BBC. Paracetamol, o remédio que virou principal causa de falência do fígado. Gente, isso aqui é polêmico. Tá? Então, eu fui atrás dessa notícia e, de fato, agora o paracetamol é o vilão. É o vilão aí da
a história, tá? Tem gente que toma todo dia. Inclusive, É? e olha só, eu conversando uma vez com um médico, ele falou assim, ele falou, Marina, a gente estava num churrasco, inclusive, né? Então era um ambiente social, as pessoas estavam bebendo, e veio esse assunto. E ele falou, o dia que bebeu, sabe, que dá aquela dor de cabeça, não Pô, toma sem paracetamol. paracetamol, cara. Uhum. Não Por quê, toma. então? Toma dipirona, Pirona. qualquer outra coisa. Só Aspirina. o Tilenol, que é Ibuprofeno. o paracetamol, não toma, né? Porque pode sobrecarregar mesmo. E aí dá falência do fígado. O negócio aqui tá sério, cara. O artigo ele é sério e tá Uhum. recomendando mesmo não usar. Enfim. Bom, vamos lá. Vamos passar para a próxima. Que eu estou tentando pular algumas aqui para não dar muita confusão. Enfim, vamos lá. Essa aqui é legal. Alice. Olha a audiência feminina, gente. Pô, até agora eu não disse um nome masculino. Eu estou falando sério, a audiência feminina cresceu muito no canal. Vamos lá. A Alice falando, além da nobre arte de fazer coisas, existe a nobre arte de deixar de fazer as coisas. Sabedoria na vida consiste na eliminação do que não é essencial. Pô, essa é legal, hein? Estamos filosofando. Legal verdade. essa. Não é não? Mais importante do que saber o que quer é saber o que não quer, trocando em outras palavras. É bem legal. Mas olha essa. só, é o que a gente até falava, né? No último programa, a gente falou muito sobre inteligência artificial. Você saber o que não quer já é um passo. É o que o chat GPT está mostrando para a gente. Cara, saiba o que perguntar. Mais importante do que a resposta é saber o que perguntar. Porque se você não souber perguntar para o chat GPT, cara, você não tem resposta. Ou você tem uma resposta muito distante daquilo que você Errada. É o prompt, ainda, né? ainda Agora já é profissional de prompt. Até em cima dessa questão da inteligência artificial, tem prompts que você coloca o input ali do que você quer e o input do que você não quer. Principalmente nesses de imagem, que geram imagens, né? Você coloca ali o que você não quer na imagem, porque senão ele vai acabar gerando ali uma imagem que não fique de acordo com o que você está imaginando. Então você constrói as duas coisas. Eu quero isso, mas eu não quero aquilo. E aí ele te dá um resultado muito mais preciso. Vamos lá. O João Pedro. Alguém já guardou alguma coisa em um lugar seguro e depois esqueceu onde era esse tal lugar seguro? Isso é todo dia, pô. Toda hora. Com certeza. Pô, eu sou campeão nisso. Eu escondo tanto que nem eu consigo achar depois onde eu escondi. É um negócio... Enfim, vamos lá. O João Pedro foi... Cara, me mandou um negócio aqui que eu não estou conseguindo nem ler direito. Está tão pequenininho. Como é que é? Não sinta vergonha de repetir a mesma roupa, de não ter o melhor celular, de ter um carro velho. Vergonha é fingir ser quem você não é. Juliana. Pô. Rapaz, tá muito fofo esse momento da audiência. Tá fofinho. Tá que o negócio ia vir meio mais hardcore, uma coisa mais pancada. O YouTube nem vai mais bloquear a gente, né? Tá muito fofo. Rapaz, vamos lá, vamos seguindo aqui. Como é que é aqui? A vida é mais... Como é? A vida é agradável, a morte é pacífica. É a transição que é o problema. Ó, tá todo mundo muito fofo. Cadê o outro aqui? Pô, quando tá muito fofo, eu tenho medo. Juro para vocês. Porque aí, quando tá muito fofo, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, cadê mais? Aqui. Rodrigo, ele manda aqui para a gente também, já foi apurada essa notícia. Quarta maior rede de varejo do Brasil fecha mais uma loja, Ponto Frio, que é ponto agora, né? Virou, tá fechando aí. Mudou de nome? Era Mudou. Via. Ponto. Era Ponto Frio, agora tá só ponto. Eu achei horrível, mas enfim, cada um com seu cada um. Olha eu querendo polemizar. Vamos pular, vamos nessa. Vamos para a próxima. Eu sem querer eu falo o que penso, mas não pode, às vezes não dá para falar. Saiba como evitar o golpe do chip e descobrir se o seu CPF está sendo usado. Isso é o Caio que mandou para a gente. Cara, golpe do chip? Golpe do chip. Todo dia aparece um golpe novo, esse eu estou por fora completamente. Eu também, não sei desse não. Golpe do chip. Golpe do chip. Aqui é o seguinte, ele diz que se você identificar alguma irregularidade ou linha não autorizada associada ao seu CPF, a recomendação é entrar em contato com a operadora correspondente para solicitar o cancelamento da linha e evitar o golpe.
E aí ele dá uma receitinha de bolo aqui de como fazer a consulta. Acesse o site cadastropré.com.br, por aí vai. Enfim, ele está Eu falando recomendo mais que alguém crie, das Sandro, um telecom, site. das telecom, da Claro, da Sercontel, do TIM, da Vivo. Elas se uniram para criar uma iniciativa que permite aos clientes ver se o seu CPF está sendo utilizado. Eu já ampliaria esse esforço para a gente criar um aplicativo, um site de golpes, para a gente ficar atualizando ali, porque todo dia algum vagabundo encontra um negócio novo ali para tentar passar a perna, né? É A gente verdade. acabou de falar no outro programa do golpe da caixa da entrega, que o cara tinha, como é que é? Aquele adesivo que vem com os seus dados, os caras estão tirando o adesivo das encomendas, né? Colocando em caixas falsas para poder te roubar ali quando você estiver recebendo a encomenda. Então, os caras vão cada dia criando um golpe novo. Era legal alguém criar um site para a gente ficar por dentro de todos eles, né? É verdade. Gente, para O contrapor... crime organizado deve ter um departamento de marketing também, né? De criatividade, brainstorming. Com certeza. Brainstorming, assim, né? Com certeza. Gente, olha que loucura. E para entrar em contraponto com o que falou agora o paracetamol, a gente leu, né, a notícia do paracetamol, o Luiz Fernando mandou para a gente aqui o seguinte: por que a dipirona é vendida no Brasil, mas é proibida nos Estados Unidos e parte na Europa? Verdade, e ele coloca aqui a fonte do BBC, cara. Ele coloca a fonte aqui que mais de 215 milhões de doses de dipirona foram comercializadas no Brasil em 2022, calcula a Anvisa. Enquanto isso, em lugares como Estados Unidos e uma parcela da União Europeia, o medicamento está proibido há décadas. Cara, isso é outra coisa. Por trás do veto da dipirona nesse local está uma grande controvérsia sobre um possível efeito colateral grave da medicação. Rapaz, agora é nome técnico. A agranulocitose. Uma alteração do sangue grave, potencialmente fatal, marcada pela queda na quantidade de alguns tipos de células de defesa. Você vê, né? A gente acabou de falar uma coisa, falou da toma de dipirona, aí vem alguém e fala que a dipirona também não é legal. Enfim. Vamos para o ibuprofeno. Cadê? Próximo. Daqui a pouco vem alguém falar do ibuprofeno, viu? Vamos pulando. Da vovó. Melhor, né? O da vovó é melhor. Enfim, gente, aqui está agora vem um quente. Por favor, comentários com moderação. Claro. A gente está aqui para isso. Com moderação para o canal não cair. A Luana, valeu, Luana, que for. A Luana bota o seguinte: onde os petistas se informam? Aí ela coloca aqui: Zeina Latifi, o desemprego é alto, mas está baixo. Lauro Jardim, bancos projetam que o Brasil pode fechar 2003 em recessão, mas isso pode não ser o fim do mundo, entenda. Miriam Leitão, o cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. E Rodrigo Tavares, Lula acertou sobre o BNDES, apesar de ter errado. Isso é jornalismo da melhor qualidade. Eu sou Joel, tá, gente? Estou perdoado. Welcome to Brazil. Welcome to Brazil. Gente, ainda bem é legal o seguinte, na época do governo anterior estava bom, mas era ruim. Agora tá ruim, mas tá bom. O mais está sempre lá, né? O porém está sempre lá. Agora está desmelhorando. Está desmelhorando, é ótimo. Bom, e para fechar o nosso momento audiência, a Kelly manda para a gente aqui que o fim da miopia. Lentes que freiam problema podem ser a solução para a patologia. Gente, estão vindo lentes aí com tecnologia de ponta, que propõe corrigir tanto miopia quanto para longe, para perto. Enfim, tem um negócio bem legal aqui, está no exame. São lentes oftálmicas especiais que usam tecnologia de desfoque periférico, ou tecnologia HALT. Em ambos os casos, a lente não ajuda apenas a corrigir a miopia, mas, mediante modificações no vidro, ajuda o globo ocular a lutar contra a progressão do problema. Por aí vai. Bem legal, viu? Bem interessante isso aqui. A tecnologia está avançando, né? Vamos ver, de repente, quem sabe. Está avançando. Eu sou muito míope. Eu também sou. Mas você sabe que a miopia ela tem uma vantagem que eu descobri.
Na verdade, estou descobrindo nesse momento, É. que é o retardo, né? A vista cansada chega bem depois. Então, né? Entendi. A galera da minha idade está toda começando a ficar com vista cansada e eu tô tirando onda, né? Porque eu enxergo tudo de pé, mas de longe eu não enxergo nada. Aí as pessoas botam óculos. Ah, você quer que eu leia para você? Me dá aqui, então, que eu leio o quê? Eu tô novinha, tô lendo mentira, gente. É porque eu tenho miopia, e a miopia... Bom, no meu caso, ninguém falou isso para minha miopia, porque a minha vista cansou. Então, A tua vista cansou? isso aqui é óculos para perto, de vista cansada. Só dá para corrigir agora na operação de catarata, porque Pois aí eles é, colocam cara. dentro do olho a lente e você tira o óculos. Problema Então sério. calma, vamos, Aí é né? PVC, minha amiga Andréia. Aí é problema de PVC. Aí é outra história, entendeu? Que não tem nada a ver com miopia. Aí já é questão cronológica. Olha, e tem uma pessoa aqui que mandou para a gente o seguinte: 3 regras básicas da vida. 1, não ame tão cedo. 2, não confie tão rápido. E 3, não crie expectativas. Eu não gosto de receita de bolo, mas enfim. A gente tá tudo bem, tudo legal. Bom, vamos lá. Chega Tem muita gente mandando muita coisa, mas chega, já deu, né? A gente já prestigiou bastante. Vamos voltar aqui para a nossa resenha e tudo mais. Paramos aonde? Paramos na hora que o Escudeiro, paramos na hora que a Marina estava elogiando o Davi de sábio, né? É isso? É verdade. A gente resolveu mudar o assunto. Os arquétipos. Aí ela falou do Você sábio. é sempre convidada, hein, Marina? Pode sempre voltar aí, o programa, a gente manda o link para você. Ô, Marina, quais são os arquétipos? Quais os outros 2? Você só falou 1. São 3 arquétipos. Os meus são sábio, também. Amante, que vocês querem que eu explique os arquétipos ou não precisa? Só querem saber o nome? Só um pouquinho. Não, é bom explicar só cada para a um. gente entender um pouquinho. Rapidinho. Então, o sábio são pessoas que gostam de estudar, né? Tem esse hábito. E os arquétipos, eles sempre têm a parte positiva e a parte negativa, né? E durante muito tempo eu tive o lado negativo do sábio, que você gosta de estudar, você estuda, você está sempre buscando respostas, e com isso você acaba protelando, você não vai, porque você acha que você sempre pode estudar mais, você pode descobrir mais, então tem esse lado, né, do sábio. Mas são pessoas que gostam muito de estudar e se basear em evidências científicas e tal, tem toda essa questão. O outro é amante. O amante são pessoas que gostam de coisas boas, exclusividades, entende? São essas coisas. Não tem a ver com a futilidade, tá? O amante ele é muito confundido às vezes com a futilidade, mas são pessoas que gostam realmente de coisas boas. Vou resumir, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui para sempre falando dos arquétipos. Tá. E eu tenho o explorador também, que são pessoas geralmente que têm uma característica. Oi? Deu eco, acho que deu eco. Foi um. Deu um pulo. Que tem como característica da personalidade a liberdade, são pessoas que gostam de explorar o ambiente, a natureza, viajar, conhecer culturas, enfim, são esses. Mas, na verdade, são 12, tá? E Jung diz que nós temos os 12 dentro da gente, mas que 3 se sobressaem. E esses 3 ficam alternando de acordo com as circunstâncias da sua vida. E podem até alterar também, né? Mas, geralmente, os 3 se mantêm ali no topo. Isso lembra, sabe o quê? Eneagrama. Isso é muito parecido com o Eneagrama. Você conhece Eneagrama? Verdade. Também são 12 e 3 prevalecem. Depois você procura saber a metodologia do Eneagrama. Bate muito com essa questão de arquétipo também. Muito interessante. Engraçado que é relacionado com a personalidade também? E engraçado que também são 12 e 3 sobressaem em cada pessoa. Olha, muito engraçado, muito espelho. Interessante. Agora, eu acho que o importante do arquétipo é entender que o arquétipo é uma ferramenta. Não é um rótulo, entende? Então, assim, é mais para você conseguir entender a sua personalidade e você conseguir se entender também. Porque tem gente
que tem um, né, ela não consegue se ver. Então, é mais uma ferramenta de autoconhecimento para que você consiga se enxergar e se encontrar ali dentro de você, sabe? Então, é isso. Legal. Depois eu vou Gente, procurar. que E a gente legal! conversa. Olha, vocês estão falando aí, eu dei uma olhada aqui, ó, arquétipo no Google, né? Já corri no Google e olhei aqui, ó, arquétipos junguianos. O inocente, o Isso, sábio, são o 12. aventureiro, o É. rebelde, o mago, o herói, o amante, o comediante. Olha, cara, que coisa legal. Mas tem É vários muito autores, interessante, é tem, muito. tem autores que botam 12, tem outros que botam 4, tem outros que botam Ah, mas é porque aí as pessoas já começam a criar os seus próprios variações. métodos. Exatamente, as É, e aí são variações. variações. Mas o de Yang, né, É, que é o original, vamos dizer assim, sim, são sim. 12. Pô, muito legal isso, viu? Muito bacana. É Esse muito aqui, interessante, muito Eu muito. interessante. tenho uma pergunta aqui, Diga, meu nobre porque arquétipo, escudeiro. eu gostaria de saber da Marina se todo mundo tem essa capacidade de trabalhar a imagem. Eu vou tentar melhorar um pouco a pergunta. Aquele cara super tímido, né? Às vezes tem uma aparência esquisita, é aquele homem das cavernas, mas é um puta profissional, só que tem aquela barba desgrenhada, aquele cabelão, não se cuida, não tem aparência, não sabe falar, é grosseirão. Como é que esse cara consegue vender? Às vezes o cara é muito bom fazendo alguma coisa ali, pode ser um médico, pode ser, seja lá o que for, um engenheiro. Como é que esse cara, meu homem das cavernas, assim, como é que você consegue trabalhar ele? Você tem dificuldade, já teve dificuldade com alguém? Já teve assim, cara, esse aqui é impossível, ou não, qualquer um tem Boa, salvação. boa. Eu acredito que qualquer um tem salvação, contanto que ela queira se salvar, né? Contanto que ela queira dar esse passo. Então, a gente precisa prestar atenção, sim, né? Porque foi aquilo que a gente conversou já aqui. A gente tem pouco tempo para causar uma boa impressão. E isso está muito relacionado com a nossa imagem pessoal, né? Com a imagem, né, que a gente tem. Então, essas Sim? pessoas, elas têm que entender que isso faz parte da marca pessoal dela. Como é que chega um paciente no seu consultório, ou, sei lá, um caso de um advogado, por exemplo, chega alguém lá no advogado, o cara todo, sabe, desgrenhado e você pode ter o seu estilo, né? Nem todo mundo vai ter um estilo igual, então você pode ser uma pessoa mais casual e tudo bem, mas você pode estar elegante. Eu acho que a palavra, gente, principal é elegância, sabe? Você pode ser o que você Uhum. quiser, mas se você tiver elegância, você pode andar de jeans, tênis, ou a outra pode andar de escarpão, outra pode andar com uma sandália, mas você pode ser elegante dentro de qualquer estilo. Então, você pode ser um cabeludo, você pode ter um cabelo comprido, você pode ter barba, Ó, e ó. você pode ser elegante, né? Porque é uma questão só de você saber se posicionar, se ajeitar, se arrumar, entender que aquilo ali você está causando impressões, então você precisa mudar, Você E, cria um né? Marina, é estilo, Uma né? mais pessoa fácil. Como grosseirona, imagina uma pessoa grosseirona que trabalha com o público, não vai durar muito. É mais fácil trabalhar com homens ou mulheres? Você acha que tenha muita diferença ou tanto faz? Boa pergunta, né? Eu pensei nisso agora, quando você Olha, estava respondendo. Pô, mas será que é mais... Que Você foi falar da humildade minha Depende isso, do cara. barba? Falou que a trabalho. pergunta dele é muito boa. Isso aí, isso aí. Show de humildade. eu acho que a Andrea falou bem, depende do trabalho, exatamente, Vai depende do botar o homem para ser trabalho. babá? Não vai dar. Não, não, mas Às assim, vezes dá, às vezes não. Não, não, mas o homem dentro da sua A função, a mulher dentro da sua inter-relação, né? função, você acha mais fácil você trabalhar com mulheres que talvez, né, por você ser mulher, você ter os insights mais fácil, né? O homem que por mais que você tenha insight, você não é homem, você não está no universo masculino. Entendeu? Então, assim, não sei, eu trabalho, na minha agência tem 90% de mulheres. Muitas vezes eu sou voto vencido, entendeu? Enfim, na maioria É. das vezes, Em inclusive. relação à marca pessoal, porque quando a gente fala de marca pessoal, a gente mexe muito com o que está dentro e mexe muito com a imagem. Então, nesse ponto, a mulher é mais fácil de trabalhar, porque ela está mais aberta a fazer essas alterações e a entender isso, e a percepção é diferente. O homem, ele
ele, Mais quando ele largado, está né? Acho que vai ser aberto, mais largado o homem também, né? o Mais homem, ele não despojado. liga muito, às vezes. Ele não tá muito nem aí, sabe? É só quando acontece alguma coisa que mexe com esse nível de consciência da importância disso, é que ele vai realmente é, dar atenção. Mas se não tiver nada que aconteça na vida dele que faça ele se movimentar em relação a isso, ele vai passar a vida inteira daquele jeito, para ele tá bom, ele tá trabalhando, ele tá ganhando dinheiro dele, tá sustentando a família, e tá legal, sabe? A mulher não, a mulher ela dá mais importância. Mas homens também se importam, e homens também têm que se importar com isso, porque a marca pessoal é para homem e para mulher. A impressão que você causa, independente de você ser um homem ou de você ser uma mulher. Então, isso é uma coisa independente do sexo. Mas trabalhar essa parte com mulheres é mais fácil. A gente comunica melhor, sem dúvida. Mas Boa. isso aí que o Márcio falou, né? Do caso perdido, né? Tem alguém que é tipo o homem de Neandertal, né? O caso perdido, assim. Esse aí, coitado. Eu acho que tem uma coisa assim, a maioria dos casos perdidos é muito mais uma falsa própria impressão da pessoa, do tipo, sei lá, não sou tão bonito, ou sou gago, ou não sei, não fico bem, não sou fotogênico. A pessoa mesma é que se coloca como um Não caso quero perdido. pensar nisso. Pois é. E aí não vai. É muito mais, acho que, de um desbloqueio da pessoa, caramba, Isso. tem tanta gente aí que tem a metade do meu conteúdo e tá, sabe, tem vida aí nas redes sociais, por que eu também não posso ter meu lugar, né? Acho que é muito mais de uma falsa percepção, assim. Sim, e são crenças, às vezes, muitas crenças que limitam, que é a tal das crenças limitantes, que essa pessoa foi sendo exposta, né, durante a vida, e às vezes bullying, às vezes durante o crescimento, e acaba se tornando aquilo. Mas, né, e é uma pena, porque a beleza, na verdade, primeiro ela acaba para todo mundo, porque todo mundo envelhece, todo mundo vai acabar, beleza. E ela acaba também em questão de conversa. Às vezes a pessoa é muito bonita, mas ela. Foi aquilo que a gente estava conversando antes, ela não tem nada dentro da cabeça, ela não sabe conversar, ela não sabe falar, ela é fútil, ela só presta atenção na beleza dela mesma, né? Os narcisistas. Então assim, no passo em que às vezes a pessoa nem é tão bonita esteticamente, né? Daquela coisa perfeitinha de revista, mas o cara ou a mulher é interessante, é inteligente, tem estilo. Quantas mulheres que você vê aí mulheres e homens que não são bonitas, mas você fala, ela não é bonita, mas ela tem uma coisa, né? Ela tem uma presença, ela tem um charme. Então é isso, sabe? E eu acho que a marca pessoal ela pode trazer isso para você, mesmo que você não seja esteticamente perfeitinho, bonitinho, mas traz essa conexão dessa coisa que você tem de positivo. E aí você se torna uma pessoa bonita. E é uma construção, né, Marina? Acho que Porque é por aí. a gente tem É uma construção. vários personagens, assim, personalidades, que às vezes constroem uma imagem em cima até de uma situação diferente, de um estilo diferente, né? Eu não sei, aquela pergunta que eu fiz lá atrás, se eu falei mal, mas falei de mim ainda funciona. Porque antigamente tinha aquele cara, meio alborguete, assim, que era um cara grosseirão e tal, dava uma porrada na mesa, xingava todo mundo e fazia um puta sucesso por causa disso. Né? Quer dizer, especificamente por isso. Aí tem o próprio Igor, é Igor do Flow, né? Igor, o nome dele? Igor. Então, é um cara que, porra, fica com o cabelo às vezes aqui, ele vai de chinelo para os lugares, aquela barba mal feita e tal. Ele criou um estilo naquele sentido. Ele criou um personagem, talvez. Personagem, né? Exatamente. São personagens, né? São personagens. Também, né? Às vezes é uma construção. O Zuckerberg, né, que é o CEO de uma das maiores empresas do mundo, o cara vai com a mesma camisa lá básica, com aquela calça jeans, ele nunca usou um terno, então você vai construindo a imagem. É o arquétipo do cara comum. Exato. Desde que você tenha ali um conceito, acho que qualquer coisa acaba que pode, né? Pode, claro que pode. Mas eu acredito que seja um desafio para você
trabalhar com personal branding quando você entende que o seu cliente tem uma baixa estima, né? Pô, É um trabalho adicional que você tem que fazer meio psicóloga, bem assim. psicológico agora aí, né? Aí entra no psicológico. Né? E aí, assim, né, é aquilo. Eu até tenho uma parceria com a psicóloga, porque às vezes a pessoa precisa mesmo, né? Resgatar e cortar essas crenças limitantes. Então, né, temos uma indicação, se precisar, né? Mas, num caso em que você não tem a intimidade, você não quer chegar nesse ponto de indicar, né, um psicólogo e tal, a gente leva no racional, sabe? A gente vai pelo racional. Então, a gente vai mostrando que aquilo racionalmente, ela precisa daquilo por pontos racionais, porque você é uma marca, porque a marca precisa ter um propósito, porque a marca precisa. E aí, cadê? Qual que é o seu? Vamos resgatar, vamos achar. Então, assim, você tem que levar mais para esse outro lado, porque você tem que conseguir atingir aquela pessoa, seja de uma forma emocional ou racional, para ela conseguir entender o que é aquilo ali e chegar no ponto. Né? Qual é o seu objetivo? Qual que é o seu objetivo? É esse. Tá, para chegar aqui, então a gente vai ter que percorrer isso aqui. E aí a gente vai ter que fazer isso aqui. E a gente vai mais para o racional, né? Então, a gente tem que dar uma... Dá trabalho, né, Marina? Dá trabalho, né? Dá trabalho, não é mole, não. Mas é bom, é muito gostoso, é muito bom. Nossa, eu amo personal branding. Muito legal. Muito legal mesmo. Gente, olha só, no programa anterior, a gente estava falando, no momento da audiência, me lembrei de você, Andréia. Pô, uma pena que você não pôde participar, mas se você estivesse participando, ia ser legal, porque a gente leu, eu não me lembro direito, tá, agora, porque já passou, mas a gente leu, uma pessoa mandou para a gente dizendo que a NASA estava sondando vida, né, em Vênus, uma coisa assim. Foi Vênus. Foi Vênus? Um negócio assim. Aí lembrou o papo que a gente teve. Lembra do papo sobre ET? Não, totalmente, né? Eu agora estou super in nesse papo, assim. Inclusive, tem médicos que psicografam extraterrestres. Eu preciso mandar esse link para vocês todos, que eu fiquei sabendo. Isso é legal, hein? Cara, isso aí é outra coisa legal. É uma entidade extraterrestre incorporada numa médica super renomada aqui do Brasil. Ai, meu Deus. E ela tem uma... Temos nomes? Temos nomes? Vamos! Surreal, gente, é surreal. E eu fiquei ouvindo a mensagem do extraterrestre falando sobre nós, humanos, que a gente é um bicho muito louco, entendeu? Que a gente é muito alucinado, assim, para eles. Não, mas aí é mole para legal foi o diagnóstico. O bom foi o diagnóstico. Aí, eu vou te falar. O branding do ET também é péssimo, né? Porque, assim, ou nos filmes é alguém que vai matar a gente e acabar com o planeta, ou é um idiota que não sabe andar de bicicleta, assim, né? Mano, branding péssimo de um ET, né? O ET não tá bem de branding, cara. Ele tá precisando... Não. Porra, tá precisando de um personal branding urgente. Total. Porque, e é sempre o mesmo estereótipo, eu também acho. Mas eu pensei na Andréia quando eu li isso, e a gente conversou sobre isso também, é muito legal. Marina, a gente teve há um tempo atrás uma pessoa falando sobre isso aqui também. Então, aqui o programa é diverso, né? Então a gente tem várias situações. Não, ele deu uma aula para gente sobre isso. Foi incrível. Eu fiquei muito adepta e muito curiosa, assim, porque realmente eu já identifiquei vários extraterrestres que eu convivo. Ele explica como você identifica que a pessoa... Muito bom. Eu vou até isso, ele explica. Eu vou pedir para o editor, se ele conseguir achar aí a thumb, né, a capa do programa, que a gente falou sobre isso, que ele coloque aqui, né? Coloca aqui agora para a galera que quiser dar uma olhada nesse programa, que esse programa foi muito, muito interessante. Muito interessante mesmo. E a gente estava careta, ninguém bebeu nem tomou nada. Só para avisar, ninguém bebe nada aqui, nem nada. O Davi, de vez em quando, toma um uísque aí. O Davi está 4 horas na frente da gente. Às vezes aqui é 11 da noite, já está no clima já mais... na hora do esquinho. Já está na hora do relax. Gente, vamos entrando aqui na reta final do M de hoje. Peraí, você fica com essa mania de querer acabar com o programa. Cara, estouramos o tempo. Poxa. Tem tempo. Isso aqui parece uma bagunça, mas é uma bagunça organizada, entendeu? É uma bagunça organizada.
Olha só, eu vou pedir para vocês. Ah, não, antes disso, temos um momento dica de livro, filme e música. Antes da gente entrar na reta final, temos esse momento. Então vamos lá. Marina, dica de livro, filme e música. Vamos lá. Livro, eu vou indicar um livro chamado Personal Branding, de Arthur Bender, que, na minha opinião, é assim realmente uma referência nesse assunto de personal branding. Eu gosto muito da ideia dele, eu gosto muito da coerência, sabe, que ele tem. Se eu começar a falar dele, eu vou começar a falar de personal branding, não vou parar mais de falar. Então, essa é a dica. Qual é a outra? Filme e música. Filme. Olha, filme, ultimamente eu confesso que eu tô meio out dos filmes atuais, porque eu tenho visto muita série Pode ser e filmes série. infantis. Pode ser série, Pode ser série. Pode ser Pode ser também. série? Pode ser infantil também, não tem problema. Pode ser Pode ser galinha infantil. pintadinha. A infantil tem o Flash, e é infantil de menino, tá? Sim. Infantil de menino. Que eu gostei Flash é de ver no bom. cinema, tá no cinema. É bom, é legal para criança, sabe? É bem interessante. Passa uma mensagem legal, assim, tem uma mensagem no filme, e eu gostei. Mas eu vou trazer também um filme que marcou a minha vida. É um filme muito antigo, mas que marcou a minha vida no sentido de como a gente pode quando a gente quer, que é A Lista de Schindler. Eu acho que esse filme é um ensinamento do início ao fim e é maravilhoso. Então, fica aí a minha dica de filme antigo para você rever. Muito bom. Não, foi o segundo, eu acho. O primeiro foi o ET lá, cara, foi lá atrás, eu acho. Eu acho, né? Eu acho que não foi o primeiro, não. Mas não sei. Foi um dos milhões de Oscars que o Spielberg... Eu adoro Spielberg, mas aí daí saber qual foi o primeiro Oscar... Não... aí complicou, aí tem que ir no Google. Eu acho que ele fez ET. Eu acho que ele fez ET, que foi lá. Fez também. Aqui, ó, segundo o Google, o primeiro Oscar de Steven Spielberg como diretor veio no início dos anos 90 com A Lista de Schindler. Maravilha. Muito bem, Davi. Tá fazendo jus ao arquétipo, né? A gente não espera nada menor do que isso vindo de você. Fazendo jus. E música? Música. Nossa, olha, eu sou muito eclética, gente. Eu gosto de tudo que é tipo de música. Lá vem ela com pagodão, hein? Vem de Thiaguinho, vambora. Não. Então, pagode, eu até gosto dos pagodes antigos. Os pagodes atuais estão um pouco por fora. Eu também gosto dos antigos. Tá tipo Raça Negra, aquela galera lá. Só para contrariar, eu adoro. Isso. Eu também gosto. Os mais moderninhos eu tô meio out. Também tô. Não, mas eu vou falar duas músicas do mesmo cantor, tá? Que é o Bruno Mars, que eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem uma vibe de uma energia muito boa. Uma música é uma música que me bota pra cima. Sabe aquela música que você tá num dia que você tá meio assim, que você bota a música e você canta assim, e fica muito bem, que é I'm Yours. Amo essa música. É legal pra caramba. I'm Yours. Legal. E a outra música também é dele, e eu amo a letra da música, porque é uma música que para mim é quase uma prece, que é Look for the Good, que é dele também, Bruno Mars. Então, essas são as minhas duas dicas de música aí. Legal. Bom, vamos lá, gente. Vocês querem dar alguma dica de alguma coisa? Eu quero. Acabei de ler um livro e virou assim uma febre, tá? Aqui em São Paulo e agora tá também em Nova York. Enfim, teve repercussão internacional. É um livro chamado Uma Sobe e Puxa a Outra. Vocês já ouviram falar sobre isso? Maravilha. Já está na segunda edição. Eu já ouvi Uma falar sobe e puxa a outra. Vou anotar. Esse livro é muito legal. É assim, inclusive... a Cristiane Pelágio foi uma das curadoras, enfim, é uma coletânea de mais de 50 mulheres com suas respectivas histórias, falando de personal branding, né? Elas são mulheres que tiveram um perrengue na vida e elas, em cada história, que é assim medido por número de caracteres, a história de cada uma delas, tem muita ACO, tem muita gente que... mulheres, só de mulheres. Tem que ser mulheres e tem que ser level para participar dessa curadoria. E o legal é que elas
entram né, nas sandálias da humildade e se expõem de alguma maneira com algum problema que elas tiveram ou algum perrengue que elas passaram, e para ajudar outras pessoas a não passar por isso. Então, por isso que uma sobe e puxa a outra. É uma mulher E ajudando puxa a outra outra. numa Muito questão. legal. Uma pode ser emocional, uma pode ser de trabalho, outra pode ser... Enfim, tem diversas situações que acontecem com cada mulher desse livro. Então, é muito legal. Eu Pô, super muito recomendo. bem. Muito E legal. Legal. Márcio e o Davi, vocês Já querem... anotei. Muito legal. Vocês querem dar uma dica? Eu tenho uma dica boa aqui. Eu quero dar uma dica assim. Eu quero dar uma dica Também. para o time do Flamengo parar de se estapear no vestiário e jogar futebol contra o Botafogo e ganhar, porque a gente está com o risco aí de não ganhar nada esse ano, bicho. Então, a minha Provavelmente. dica é essa. Pelo amor de Deus, gente. Acordar para a vida. Muito bem. Davi, ó. Ó, vou pedir licença aqui pro âncora, mas fazer uma coisa até que eu não gosto de fazer muito, que é dar a mesma dica que eu dei no último programa, mas vale a pena, porque Pô. está estreando no Brasil o filme Golda, que conta a história da primeira-ministra de Israel, e parece que o filme fala ali na época da guerra do Yom Kippur. Então, assim, conversei com alguns amigos que viram o filme, falaram o seguinte, ó, o filme é tão bom que foca numa época da vida dela, mas deixou várias coisas ricas que ela fez de fora, porque focou ali naquele momento, naquela trajetória, e uma figura muito carismática e essencial, e assim, tô curiosíssimo para ver, mas já estou recomendando, porque é que nem esse programa aqui, a gente já dá o like antes de assistir. Então, Muito bom. Qual o nome, Davi? Golda. Golda. O nome dela Golda Meir, o nome do filme ficou Golda. É só lembrar do queijo. Deixa eu te falar uma coisa. Pô, que associação Verdade, mais estranha. associando, Mas bom. já estreou? Vai estrear? Tu tem alguma data, Davi? Então, eu acho que estreou aí no Brasil dia 28 do... Da Não, Netflix. eu acho que Da estreou essa Netflix. semana. Eu não sei direito quando é que estreou, mas Da tá aí. Netflix. Tá. Não, Beleza. tá cinema mesmo. Cinema? Beleza. É. Então tá. Bom, fica a dica aí mesmo, que essa dica deve ser legal pra caramba. Eu sou fã dessa mulher, da história dela. E eu quero dar uma dica também aqui para fechar esse momento, que é o livro de um dinamarquês, Sven Brinkmann, Positividade Tóxica. Como resistir à sociedade do otimismo compulsivo. Cara, esse livro é legal isso, muito interessante. Eu estou até com ele aqui, ó. É bem legal. Eu sei que o editor está colocando aí, mas, enfim, o livro é muito interessante e é polêmico, tá? É um livro bem... É aquele livro que você lê e pensa. Pensa, Dá um lê de novo, spoilerzinho aí que ajuda a vender o livro aí. Pô, eu já dei spoiler do outro, falei até como o outro terminava, porra, agora eu vou dar nesse também. Ninguém vai querer ver mais o M, porque eu vou ficar falando que o livro... E tem muita gente, quer dizer, tem muito a ver com o que a gente estava falando, né? Porque essa coisa de todo mundo estar exposto nas redes sociais e só expondo aquilo que, nossa, no superlativo, né? Cria uma falsa ideia de que está tudo bem, que está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Gratiluz, namastê. Exatamente. Mas você sabe que, puxando aqui para a marca pessoal, você mostrar certa vulnerabilidade também faz parte da sua marca pessoal, do seu crescimento de marca. Ninguém é perfeito o tempo inteiro. Né? Então, é importante também você mostrar, né, vulnerabilidade, porque senão fica isso aí. Só para agradar o Davi, eu vou dar um spoilerzinho aqui do livro. Ele é uma crítica cultural que nos incentiva a valorizar o que temos e a manter uma relação mais saudável com nós mesmos. Então, é um livro que, inclusive, está dentro do tema aí de personal branding. É bem legal. Dá uma olhada. Positividade Tóxica, do Sven Brinkmann, editora best-seller. Bom, gente, é isso aí. Vamos agora sim entrar na reta final do M de hoje. Gente, falta um. O quê? O que está faltando? Ele não indicou o livro. Ele falou do Flamengo. Falou que o Flamengo eu abri mão. Mas eu vou falar. Eu vou falar de um livro. Eu queria aproveitar o meu tempo para dar um recado, que o Sandro não deixa eu falar. Chega assim. Eu não deixo eu ter que acabar. Ele falar. Ele começa a querer acabar com o programa. Isso me dá uma agonia, mano. Você não tem ideia. Mas tem que acabar, gente. Olha o tempo. Eu vou dizer aqui, ó. Tá aqui. Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? Eu acho esse livro
sensacional. Eu tenho esse livro, é muito bom. E trata um pouquinho desse novo mundo aí, dessa nova cabeça, dessa nova geração, né? É interessantíssimo. O autor, qual é o autor mesmo que me fugiu eu agora? O autor quero ler está aqui, cara. Ele Tô anotando. é Davi também, Davi. né? É um xará aí do nosso grande amigo Davi Bayer, o arquétipo como é que é? Da inteligência. Eu vou te falar Do que eu sábio. gosto orgulhoso do Do sábio. Eu sábio. fiquei orgulhosíssimo, você não tem ideia. Eu também, Isso eu aqui também. Aliás, vamos fazer um jabá O do M livro está do num Davi? outro patamar já. Vamos fazer um jabá do livro do Davi, já que a gente está falando do Davi? Ô, Davi, eu acho que eu não te ajudei, Davi. Eu acho que Ajudou, ajudei, como Você não? não sabe como é que eu sou nos outros programas. Eu tô no lucro total. então tá. Então tá bom. Ajudou assim, gente, como é que é startup pós-digital? Me ajuda aí, Davi, que eu esqueci o título inteiro. Como é que é a cabala, física quântica e o que era? Eu esqueci o título todo. Me ajuda aí, Davi, eu estou sem ele aqui na mão. Mostra aí. Enquanto ele não fala, eu vou só retificar. Ó, Eu falei da Brené Brown, é Brené Brown. Brené Brown. Brené Brown, Brené maravilhosa. Ela é maravilhosa e ela Amo Brené fala Brown. sobre você expor sua vulnerabilidade, então só pra eu Sim, legal, ela isso. fala muito sobre isso, é verdade. ela é maravilhosa. Sim. O Bom, TED vamos- dela é maravilhoso. Vamos lá, Davi. É. Dá o jabá do seu livro aí, que eu estou sem ele na mão. Startup pós-digital, livro que fala sobre espiritualidade, sobre empreendedorismo, então falo sobre cabala, sobre física quântica. Boa. É um livro aí para quem quer abrir um pouco a cabeça, pensar um pouquinho fora da caixa e fazer, né? Não adianta ficar só no mundo das ideias, não. Tem que partir para cima. E best-seller Então- na Amazon, hein? Best-seller na Amazon, só para vocês saberem, tem um selinho lá de best-seller na Amazon. E você que está vendo o Legal. programa agora vai ter tantos por cento de desconto. Não, isso aí a gente não combinou, não dá para soltar. Tá baratinho lá na Amazon. Tá baratinho, então tá bom. Então vamos lá, gente. Agora, Como é que é o nome, Davi? Como é que é o nome que eu não encerrar consigo o pegar? programa toda hora. Curti tem a alguém que Marina, não deixa Marina encerrar das o programa, notas, mas tudo bem. Boa, Davi. Maria. Startup Marina chegou bem no programa. É pós-digital. isso aí. A vibe é essa. Startup pós-digital. Como a física quântica, a cabala e a camisa xadrez pode te ajudar na vida. Viu só, Marina, o que eu sou exposto aqui? Davi, Volta sempre, liga Marina. não. Vamos lá, Foi um gente. maior Agora prazer. Vou eu ter que chamar. consegui encerrar esse programa. Vamos lá. Gente, por ordem, agora eu vou fazer por ordem alfabética, né? Sem palestrar. Vamos deixar a nossa convidada encerrar o programa num grande finale. Então, vamos aqui, entre a gente aqui, primeiro, por favor, Andréia, ladies first, considerações finais sem palestrinha, hein? Agora tiro reto. Adorei conhecer a Marina, acho que todo mundo tinha que fazer esse exercício, né, de dentro de si buscar esse posicionamento, enfim, porque é inevitável, né, a gente está no digital, então, já que é para estar, vamos estar direito, né, vamos estar ali bacana, né, nunca é demais. Boa, muito bom, muito bom. Vamos lá. Davi, diretamente aí do Velho Continente, diga lá suas considerações finais. Considerações finais, agradecer a galera que acompanhou a gente até agora, dê seu like, Boa. se inscreva no canal, porque, dá muita ajuda aqui pro YouTube levar essa mensagem, porque, falar de branding, cara, é um assunto aí necessário, e como a Marina falou, né, as pessoas se formam como especialistas, né, na faculdade, e às vezes não sabem mostrar o trabalho, não sabem se vender, ou seja, uma matéria que poderia ser uma matéria universitária, a gente tem que aprender por fora. Então, é um assunto que merece visibilidade. Então, dá aquela força, se inscreva no canal, dá aquele joinha. Ative o sininho também, que é legal. O sininho vai estar sempre lá, mandando para você novos vídeos, avisando de novos vídeos e tal. E vamos lá, Mr. Márcio Escudeiro, você tem 40 segundos para a tua consideração final, porque você utiliza 40 minutos, né? Essa hora é fogo. Mr. Palestrinha. Eu fico triste nesse momento, mas olha, eu só agradecer e dizer o seguinte, que para mim, claro que a profissão ali que o cara aprendeu, todo o estudo, a bagagem que ele tem, né, ser um bom profissional, é claro que é um fator fundamental ali para ele conseguir seus clientes, né? O cara tendo qualidade no que faz é a base. Mas eu considero que hoje em dia, tanto o network quanto o self-branding, né, quanto você cuidar da imagem, para você virar um profissional de sucesso, aí, não só um bom profissional, um profissional com qualidade no trabalho, um profissional de sucesso, são fatores fundamentais. Você não pode abrir mão
nem de ter uma rede de conhecimento de pessoas que você possa trocar, possa te ajudar a impulsionar a carreira, como você cuidar da imagem. Porque se você não tiver uma imagem boa hoje, um cara com menos qualidade, um cara menos dedicado, ele pode ter muito mais sucesso que você. Então, eu não abriria a mão nunca nos dias de hoje de você cuidar da imagem e cuidar também do relacionamento. Boa, boa. Bom, eu vou passar a bola agora para a Marina. Quase meia hora que você estava falando, mas tudo bem. Vou passar a bola para a Marina encerrar num grande finale, mas antes eu queria dizer uma frase que eu repito sempre, e tem muito a ver com o que a gente está falando agora aqui. Dificilmente você terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, a importância do personal brand é fundamental. Bom, vamos lá, Marina. Você encerra da maneira que você quiser, o espaço é todo seu, e agora só peço também para não palestrar muito, mas está contigo. Olha o que eu gosto de falar, hein? Pois é, você tem Não, então, minutos. Não, primeiramente quero agradecer, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Nossa, muito legal, parabéns pelo programa. Dizer que é muito bom poder falar sobre personal branding, poder dar voz, né, para essa, vou dizer especialidade, né, mas para essa atividade que é tão importante, né, que as pessoas ainda têm um nível de consciência tão baixo, mas que está crescendo, eu acho, está crescendo com essa amplitude que a gente tem da comunicação hoje em dia dentro das redes sociais. Eu acho que isso aí está aumentando. Então, assim, é muito importante para que as pessoas saibam se posicionar, tenham segurança, porque uma das coisas que a gente mais percebe é a insegurança que as pessoas têm em falar da sua profissão, em falar sobre o que elas fazem, né, por medo de julgamento. E quando você sabe quem você é, quando você entende quem você é, aonde você o seu lugar, como você se posiciona, esse medo e essa insegurança vão embora, porque você domina e você sabe quem você é. Então, obrigada a todos por esse espaço, foi um grande prazer e estou à disposição para voltar sempre que vocês quiserem. A gente pode falar sobre dente também. Não, mentira. Mentira. Então é isso, tá? Um grande prazer. Obrigada. Vale, obrigado, mas eu adoro esse momento. Adoro, não, senhor. Adoro esse momento quando eu digo muito bom o programa, gente. Muito legal. Obrigado, Andréia, pela participação aqui, essa nova configuração, né? Aumentar a janelinha, muito legal, obrigado. Obrigado, Davi, aí do outro lado do oceano, né? Terras lusitanas. Muito obrigado, meu parceiro, Márcio Escudeiro, estamos juntos sempre. E obrigado pela sua presença, Marina. Você abrilhantou ainda mais o nosso programa. Venha sempre, você já está convidada para participar quantas vezes você quiser. E obrigado você do outro lado da telinha. A gente agradece muito sempre a sua audiência. Não deixe de nos seguir, de ativar o sininho, de dar um like, de mandar pergunta, de interagir. Estamos presentes nas principais plataformas, exceto o Twitter, que é um pouquinho nervosinho, né? É meio complicado, a gente evita essas confusões, mas exceto o Twitter, estamos em todas as principais plataformas. A gente agradece muito a sua audiência, está difícil hoje, né? Eu estou aqui com o espetáculo. E a sua paciência. Obrigado, gente, valeu. Programaço, até a próxima. Valeu.